Oi gente, tô voltando aqui para fazer mais um vídeo, espero que estejam todos bem. Bom, no dia 24 de junho foi aprovado no plenário do Senado Federal o projeto de lei número 4162 de 2019, que ficou conhecido como Marco Legal do Saneamento Básico. Esse vídeo não é uma crítica nem uma análise, ele é um vídeo informativo. Informativo porque, ao meu ver, esse projeto de lei foi muito pouco abordado na grande mídia, então o acesso à informação sobre ele ficou muito restrito. E é um assunto que interessa basicamente todos os brasileiros. Então esse vídeo provavelmente vai ser longo, mas eu acho importante, porque se não afeta você diretamente, com certeza afeta alguém que você conhece ou algum familiar seu. O projeto de lei ele trata sobre várias coisas, tá? Ele trata sobre a criação e a instrumentalização da ANA, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Ele trata sobre a universalização do serviço de tratamento e distribuição de água e tratamento de esgoto. De fato, hoje existem 35 milhões de brasileiros sem acesso à água potável. E sem acesso a tratamento de esgoto são 100 milhões. Então, assim, 100 milhões é basicamente metade da nossa população. Então, realmente tem que ser feito um projeto de lei na ideia de regulamentarizar isso. Bom, qual é a grande discussão? A discussão é que esse projeto de lei trataria sobre a privatização da água, né? E aí, até no dia que ele foi aprovado no Senado, rolou uma movimentação, até bem breve, sobre água não é mercadoria e tudo mais. O texto do projeto de lei não trata sobre privatização. A palavra privatização acontece no texto, sei lá, 4, 5 vezes e já no final do projeto. Porém, ele trata sobre concessões e licitações, tá? Hoje, o serviço de água e saneamento básico ele é feito através de contrato de programa. Ele é um contrato que é feito sem licitação entre os municípios, que são os titulares do serviço, ou seja, quem tem que oferecer o serviço à população, e empresas estatais públicas dos estados. Geralmente, essas empresas estatais são dos estados. Esses contratos têm metas, tá, a serem cumpridas, e eles trabalham através da ideia de subsídio cruzado. O que é isso? Áreas que são mais ricas, dão mais lucro para essas empresas e pagam mais imposto, esse dinheiro ele tem que ser redirecionado para municípios que têm condições menores, tá? Condições piores e, portanto, vão ter um tratamento, em geral, pior. A ideia é justamente pegar esse imposto dos municípios mais ricos e investir em água e saneamento básico nos municípios mais pobres. Esse projeto de lei não proíbe o contrato de programa. Na verdade, os contratos que já estão em vigor podem ser renovados. Inclusive, existem prazos para isso que o próprio projeto estipula. Mas, na prática, a ideia de licitação, a concorrência, abre para o capital privado. Então, nesses processos de licitação, empresas públicas e empresas privadas podem concorrer. No geral, a ideia é de que a grande parte dessas licitações, se não todas, vão ser vencidas por empresas privadas. Isso até, primeiro, pelas cláusulas dos contratos, que dizem que as empresas têm que declarar capacidade econômico-financeira, sendo que, com a maioria dos estados quebrados, essas empresas públicas também estão quebradas, não vão ter condição de declarar essa capacidade econômico-financeira. E também pode vir por outras vias, né? A gente sabe que várias licitações são fraudulentas e, provavelmente, por interesse de alguns homens públicos, esses contratos vão ser passados para o capital privado. Existem vários argumentos de que o tratamento de água, o tratamento de esgoto, a distribuição desses serviços tem que ser passado para a iniciativa privada. Primeiro, a ideia de que obra de saneamento básico não dá voto, porque é obra subterrânea, então ela não fica vistosa ali, né? E não dá plaquinha para quem fez. Até a ideia de que o governo não tem dinheiro para promover esses investimentos. Bom, o orçamento anual para investimento em água e saneamento básico é de 10 bilhões de reais. A ideia é de que o serviço seja universalizado. O que quer dizer isso, né? Universalizado no texto da lei. Quer dizer que 99% da população tem que ter acesso à água potável e 90% tem que ter acesso a tratamento de esgoto. Isso até o ano de 2033. Então são basicamente 13 anos para fazer essa universalização. Para fazer isso, o orçamento necessário seria entre 500 bilhões e 700 bilhões, com B de bola,
de reais. Então, se você bater o orçamento com o necessário, obviamente não faz sentido que o Estado faça isso. O grande problema é que esse orçamento de investimento nessas áreas está sendo cada vez menor por conta do teto de gastos, que é a Emenda Constitucional 95, proposta e passada durante o governo Temer. Na prática, essa emenda constitucional faz com que o investimento público diminua, não só em saneamento básico, mas como em saúde e educação, diminua ano após ano, porque os gastos públicos têm um teto e a maioria desse orçamento está sendo gasta com o pagamento do alto funcionarismo público ou então com o pagamento da dívida. Tá? E aí o número real de investimentos que você pode fazer vai diminuindo. Sendo que o teto de gastos não era inevitável. Existe uma série de outras medidas econômicas que você poderia fazer. E o Estado precisa continuar investindo. Isso porque vender essas empresas, então, de fato privatizar, ou fazer com que o serviço seja feito através de concessão, diminui a questão dos ativos do Estado. Então, segundo estudo do Instituto Trata Brasil, esse é um instituto que analisou números de saneamento básico e distribuição de água no ano de 2015, então ele está um pouquinho desatualizado, mas eu acho que serve bem para ilustrar. A cada R$1 investido em tratamento de água, tratamento de esgoto, saneamento básico em geral, o efeito multiplicador, então o que volta para a economia, é de R$1,7, ou seja, R$1,70. Isso pode parecer pouco, mas vamos lá. Se você tem um orçamento anual de 10 bilhões, tá? Você vai investir 10 bilhões e vai retornar para a economia de várias formas. Pagamento de imposto, diminuição com gasto de saúde, 17 bilhões. Então, assim, quando você passa esse serviço de uma empresa estatal para uma empresa privada, você perde não todo, mas parte desse efeito multiplicador. Porque, por exemplo, o pagamento de imposto para o Estado vai retornar, na verdade, em pagamento de tarifa para a empresa privada, para o lucro da empresa privada. Então, isso mina a própria capacidade de investimento do Estado, certo? E outras coisas também. Muito provavelmente o que vai acontecer é que essas empresas privadas vão ganhar as licitações e depois vão alegar que não tem capacidade de investir tudo que tem que ser necessário para cumprir a meta. E aí, provavelmente, esses serviços vão ser feitos através de investimento público indireto. Em vez do Estado, através das empresas estatais, fazerem o serviço, pode vir empréstimos pelo BNDES ou então desoneração de imposto. Óbvio, isso gera ativo para o Estado, uma vez que se você empresta dinheiro, você recebe o pagamento dos juros, mas o efeito multiplicador continua se perdendo. E também tem a questão de como essas concessões vão ser distribuídas. Provavelmente as grandes empresas vão querer pegar o chamado filé. São as capitais, as regiões metropolitanas, nas quais esse tipo de tratamento vai dar lucro, enquanto os municípios pobres vão ficar nas mãos do Estado. Mas não é só isso, existe também outro problema. Municípios relativamente pobres, mas que estão perto de grandes aquíferos, por exemplo, e têm licenciamentos ambientais mais fracos, podem ser atrativos para grandes empresas, como, por exemplo, grandes multinacionais de fabricação de alimentos, fabricação de bebidas. Isso gera um problema porque nada garante que essa distribuição de água vai ser feita para a população. Essas empresas empresas ou parceiras delas, podem trabalhar na ideia de ganhar a licitação, ganhar a possibilidade de oferecer o serviço, e em vez de oferecer o serviço, na verdade essa água e esse tratamento de rejeitos vai ser feito para as grandes fábricas. Então existe toda uma problemática na questão de privatização. É por isso que esse projeto de lei, na verdade, ele é suspeito, porque não sou eu que estou falando, mas o próprio relator do projeto no Senado, que é o senador Tasso Gereissati, do PSDB, e também o atual embaixador dos Estados Unidos no Brasil, disseram que existem grandes empresas do capital estrangeiro interessadas nesse projeto de lei, interessadas em investir nisso. E aí já pipocou a ideia de que empresas como a Nestlé e a Coca-Cola estariam atrás desse projeto de lei. Sendo que a Coca-Cola tem uma série de denúncias de ter secado recursos hídricos onde suas fábricas estão instaladas. Então existe um grande problema que vai muito além da ideia de
concessão, licitação e de que o capital privado vai pegar as grandes empresas e o Estado vai estar concentrado nos municípios pobres. Isso não faz muito sentido se a gente for pensar na ideia de que essas empresas vão precisar de desoneração de imposto ou então empréstimo do Estado. Esse orçamento vai ficar comprometido por essas empresas privadas. Além disso, tem a própria questão de que o projeto de lei foi pouco disseminado na mídia, o que quer dizer alguma coisa, na grande mídia, né? E também tem o fator de que ele passou às pressas no Senado. Ele pouco foi alterado em relação ao escrito na Câmara. Ele não passou pelas comissões fixas do Senado Federal, não foi analisado por todas as comissões fixas do Senado, e grande parte dos senadores, inclusive os que votaram sim, disseram, né, dentro dos seus votos, que esse era um projeto de lei que era para ser passado de uma forma presencial, e não num plenário virtual como foi feito. Ele foi colocado em votação pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, numa sessão virtual, no meio da pandemia e no meio da quarentena. E esse projeto é um projeto que mereceria muito mais discussão, muito mais relatórios sobre a partir dessas comissões do Senado, e na verdade ele foi um projeto que foi passado às pressas. Ele simplesmente chegou no Senado, foi lido e foi votado. Bom, em relação à criação da ANA, né, a Agência Nacional de Água e Saneamento, ela vai estar subordinada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que hoje o ministro que ocupa esse ministério é o Rogério Marinho. Bom, o Rogério Marinho ele foi relator da reforma trabalhista do Temer, né, na Câmara. Então, assim, acho que isso dá uma ideia de quem é a pessoa que está a cargo da ANA. Além disso, na consulta pública no site do Senado em relação a esse projeto de lei, 7.225 pessoas votaram não, ou seja, votaram que discordavam do projeto de lei. Isso dá 72% das pessoas que viram a votação. Na verdade, que viram a ideia do projeto, leram ou não leram, mas leram a emenda, enfim. Tiveram acesso a alguma coisa desse projeto de lei e quiseram votar. 72% dessas pessoas votaram que discordavam. Mesmo assim, o projeto foi passado. Assim, o projeto não é de todo ruim, porque, de fato, ele cria a ANA, que é uma agência reguladora que a gente não tinha até então ou que não era tão atuante. Então, ter uma agência nacional reguladora é importante. Ele define que a União tem que criar o Plano Nacional de Saneamento Básico, e esse Plano Nacional ele tem que cobrir também, além de áreas urbanas consolidadas, áreas rurais e núcleos urbanos informais. E ele define também datas para o fim dos lixões. Então, cada grupo de municípios tem uma data para definir a destinação correta dos seus rejeitos urbanos. Então, por exemplo, para as capitais e para as regiões metropolitanas, essa data fica no dia 2 de agosto de 2021. Até lá, tem que ser definida uma política de destinação dos rejeitos e esse fim dos lixões. Então, a lei não é de todo ruim. O grande problema é a questão das concessões de licitações que vão abrir para o capital privado e que provavelmente vão restringir o acesso da população à água e saneamento básico. Essa guerra, numa forma parlamentar, está perdida, porque ela já passou na Câmara, já passou no Senado e já foi para a sanção presidencial. E provavelmente o Bolsonaro vai sancionar a lei. Mesmo que seja com algum veto, eu acho difícil, porque o projeto de lei é bem na linha do governo, a linha econômica e social do governo. Então ele deve passar tudo. Mas a questão é que mesmo que essa guerra parlamentar esteja vencida, o próprio projeto de lei dá instrumentos para que a gente fiscalize. Eu estou vindo aqui não como, estudante de direito, até porque eu não sou alguém que entende de lei, porque eu não entendo, mas eu li o projeto de lei e eu venho como cidadão. A ideia é de que, se passou uma lei que a gente não gosta, a gente tem que se pôr na ideia de fiscalizar e ver se vai funcionar. Além da criação da ANA, existe a criação do SINISA, que é o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico. Por lei, o SINISA tem que disponibilizar na internet uma série de informações sobre o serviço de saneamento básico no Brasil. Então, os contratos, as agências reguladoras, quem está, de fato,
proporcionando esse serviço para a população, as metas dos contratos, se elas estão sendo cumpridas, se elas não estão. E além disso, no próprio projeto de lei existem artigos que dão a nós alguns poderes. Então, por exemplo, existem critérios limitadores à sobreposição dos custos para o usuário final. Então, existem critérios em relação ao quanto a tarifa pode chegar, e essa tarifa não pode ser abusiva. Existe um artigo, existe um inciso, na verdade, que diz que a prestação tem que ser concomitante, ou seja, simultânea, de água e saneamento básico. Não pode chegar numa região só tratamento de água ou distribuição de água se não chegar saneamento básico também. Isso por lei. O projeto de lei prevê mecanismos de subsídio para populações de baixa renda, ou seja, o Estado tem que entrar com financiamento em locais onde existem populações de baixa renda. Isso é um direito dado pela lei. O artigo 11, parágrafo 5º, da Lei 9984, na verdade, esse projeto de lei que a gente está conversando, ele é um marco legal, ele atualiza outras legislações. Então, em um artigo diz: veda a distribuição de lucros e dividendos às empresas que descumprirem metas e cronogramas. Então, cada contrato tem que ter a meta final, né, que é a universalização dos serviços, mas tem que ter metas temporárias. Se elas não forem cumpridas, a distribuição de lucros e dividendos fica vedada, ou seja, fica proibida. Isso por lei. Então existe uma série de direitos que nós, como cidadãos, temos e temos que fiscalizar e cobrar. Não adianta só a gente falar que água não é mercadoria e também não adianta a gente simplesmente ficar revoltado e deixar passar. Se essa lei vai prejudicar uma série de brasileiros, nós, como cidadãos, temos que ir atrás desses sistemas de informação, cobrar, fiscalizar e denunciar que o serviço não está sendo feito. Até porque o projeto de lei foi passado com o objetivo de universalizar o serviço. Se esse serviço não estiver sendo universalizado, cabe à sociedade, cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, cobrar que ele seja. E isso não é da nossa cabeça, isso não é só da Constituição. Isso está escrito no próprio projeto de lei. Bom, gente, eu acho que é isso. Foi muita coisa, mas eu espero que tenha sido proveitoso. E eu espero que a gente continue nessa de cobrar. A gente pode ter perdido a batalha, mas a gente não perdeu a guerra. E se tem uma coisa que o projeto de lei traz de bom, é a ideia de que esse serviço precisa ser universalizado. E se é um serviço para a população, é a população que tem que dizer como ele vai ser feito. E ele tem que ser feito de verdade. Então é isso. Beijo.